Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação. Aula número 19, assunto: você pode pertencer ao reino de Deus. Na aula anterior, nós dissemos que existem duas naturezas na pessoa. Uma natureza com a qual você nasceu e a outra que você recebe quando nasce de novo, quando ocorre aquele milagre em que Jesus entra em sua vida e você, possuindo a nova natureza, você compreenderá as verdades fundamentais, os mistérios deste universo, as verdades fundamentais da vida espiritual, da vida sobrenatural. Você compreenderá. Sem essa nova natureza é impossível se compreender. Aliás, o homem está sempre querendo conhecer, compreender, saber. Isto é ciência. O que é ciência? É o anelo de conhecer, é o desejo de saber, de descobrir, até estabelecer a verdade. A ciência tem um ideal muito sublime, que é estabelecer a verdade. Porém, se este ideal é motivado por um desejo de independer de Deus, então é bobagem pura. A ciência não presta para nada, porque só vai conduzir a um homem para um abismo e chegar ao final da sua vida trazendo grandes contribuições para a ciência, reconhecendo, porém, que não sabe nada, reconhecendo que está completamente distante da verdade. Só há um caminho para a verdade, é através de Jesus. Jesus Cristo é a ponte para se conhecer a verdade. E a verdade é a condição sine qua non para se conseguir a felicidade. Se você quer a felicidade, é preciso, em primeiro lugar, que você tenha verdade. E a verdade só se atinge através de Jesus Cristo, que é a expressão do amor de Deus para conosco. O assunto de hoje versa sobre como você pode pertencer ao reino de Deus. É o que eu quero comentar com você agora. O apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo que Deus não deseja que ninguém se perca se afastando dele. Ninguém. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, pertencendo a ele, fazendo a vontade dele e sendo felizes para sempre. Deus deseja a felicidade para todos. Portanto, ele providenciou todo o necessário para que todos sejam felizes. Jesus Cristo é a encarnação de Deus aqui na terra. Jesus Cristo, homem que viveu aqui na terra obedecendo a Deus, sendo obediente, humilde, fiel e, portanto, morrendo no lugar de todos os pecadores e depois ressuscitou. A missão de Jesus foi morrer por nossos pecados. Agora ele é Senhor, ele é Rei, está nos céus, de onde há descer para a terra para estabelecer o seu reino aqui na terra. De todos os planetas, ele escolheu a terra para estabelecer o seu reino. Jesus Cristo aqui na terra reinará dentro muito em breve, porque ele é Rei e será Rei. Para sempre ele é Rei. Jesus Cristo é o Rei eterno. Além de Rei, ele é Senhor, porque ele comprou as nossas vidas, as vidas dos seus súditos. Ele comprou com seu sangue, espiritualmente falando, aqueles que pertencem a ele, aqueles que decidem ser servos dele. Jesus providenciou todo o necessário, manifestando o amor de Deus para a sua salvação, para que você encontrasse a felicidade. A sua felicidade está previamente garantida. Você pode receber a sua felicidade através de Jesus, porque ele providenciou todo o necessário para que você se aproximasse dele. Isso é o que queremos mostrar de maneira bem clara, que você pode pertencer ao reino de Deus. Existe um caminho para você chegar ao reino de Deus, é através de Jesus Cristo. Jesus morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Pense nisto. Esta é a mensagem central da Bíblia, a mensagem do Evangelho, a mensagem de que você pode ser feliz. Existe uma coisa que impede. O que impede está em você. O seu pecado é o que impede você de ser feliz. O seu pecado é aquela tendência para o mal, aquela tendência
para a tentação, aquela tendência para a briga, para o ódio, para o egoísmo, para a vaidade, para a soberba. Essa tendência que você tem, que todos têm, isto é o pecado que habita em você e que impede você de ter comunhão com Deus. Mas Deus não quer que seja assim. Ele providenciou todo o necessário para que você seja restaurado à comunhão com Ele. Você pode tomar agora mesmo, a ponte que conduz você à presença de Deus. Como? Através de Jesus Cristo, pela fé. Fé não é uma crendice despropositada. A fé tem um fundamento. Você não vê as coisas espirituais, mas elas existem. Apesar de que você não vê, elas existem. Mas tem mais. A fé é a certeza daquilo que vai acontecer. Nós não temos uma esperança vã, não é vã, nós temos uma certeza de que vai acontecer. Por quê? Porque Deus já disse que vai acontecer e nós cremos na sua palavra. Isso então é a fé. A fé não é infundada, a fé tem um fundamento, a fé tem uma garantia, a fé tem uma certeza. Essa certeza é a confiança de que Deus falou e de que vai acontecer, de que Deus falou, de que nós vemos espiritualmente. Então as coisas espirituais existem, apesar de que você não vê. Isto é fé. Pela fé, você caminha por Jesus para a verdade e, em consequência, para a felicidade. Mas existe uma atitude que você tem que ter, e esta é a atitude mais importante. O apóstolo Pedro, quando pregou o evangelho para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, disse: foi-nos ordenado que pregássemos o arrependimento para a remissão de pecados. Arrependimento. O que é arrepender-se? A palavra metonímia no grego quer dizer arrependimento, mudança de mente. O arrependimento é uma mudança de atitude com relação a tudo aquilo que você vem fazendo. É como se você sentisse nojo da sua vida no passado até agora. É como se você sentisse nojo de você mesmo pelos seus erros. O arrependimento é quando você se coloca diante de Deus. Há muitas pessoas que se confundem com as religiões e por causa disso perdem o respeito para com Deus e tratam Deus como se fosse homem, como se fosse uma pessoa qualquer. Deus não é assim. Deus não pode ser tratado de qualquer maneira. Há que se cultivar uma atitude de reverência, de respeito para com Deus. Nem o nome de Deus pode ser falado de qualquer maneira. É preciso que você tenha todo o respeito, toda a reverência quando falar em Deus. E quando você se coloca diante de Deus, reconheça os seus pecados. Reconheça o maior pecado que existe. Esse eu tenho certeza que você tem. Sabe qual é? O maior pecado, o maior de todos os pecados. Qual é? Será o assassinato? Será o adultério? Será o que o maior pecado? O roubo? Qual é o maior pecado que existe? Certamente você pratica o maior pecado que existe. É a presunção de dirigir a sua própria vida. O maior pecado é a presunção de você dirigir a sua própria vida. Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei do Universo. Ele tem todo o direito de dirigir tudo que há no universo. Porém, se você negar a direção da sua própria vida a Jesus, então você está assumindo uma atitude de revolta contra Deus, de rebeldia, de insubordinação, de presunção. Este é o maior pecado e certamente você pratica este maior pecado de todos. Há uma atitude de arrependimento. Você sentindo tristeza, você sentindo uma verdadeira ojeriza pelo que você tem feito, por essa atitude que você tem cultivado de dirigir a sua própria vida. Arrependa-se, meu amigo, arrependa-se, minha irmã, dessa atitude sua de dirigir a sua própria vida, que você não tem direito, porque você foi criada por Deus, você é uma criatura de Deus, você não tem direito de dirigir a sua própria vida. Você é uma criatura de Deus e você deve reconhecer o domínio, a soberania, o poder de Deus sobre a sua própria vida. Reconheça isso, arrependa-se dessa atitude que você tem tomado até agora. E quando você se arrepender, e que você se arrependa agora, por que não agora?
de tomar atitudes por você mesmo. Arrependa-se, tenha tristeza, sinta tristeza em seu coração por isso. Isso é o verdadeiro arrependimento. E proponha no seu coração de não mais ser assim, porém de entregar a sua vida a Jesus, de submeter a sua vida a Jesus para que Ele seja o Senhor da sua vida. Sabe o que Jesus disse a respeito deste assunto? Uma pessoa foi perguntar a Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar o céu? O que de bom eu preciso fazer? Jesus respondeu, eu quero deixar bem claro o cerne da resposta de Jesus. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, ir após Jesus, por quê? Porque Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho para a felicidade, nem para o céu, nem para a verdade. Só Jesus. E se você quer Jesus, negue-se a si mesmo. É o arrependimento. Arrependa-se de dirigir a sua própria vida. Arrependa-se do seu próprio domínio sobre a sua vida, domínio que você não tem direito, porque você é uma criatura de Deus. Arrependa-se deste maior pecado de todos, que é o pecado que você tem cometido. Por mais bonzinho que você seja, este pecado você tem cometido. Arrependa-se dele e submeta a sua vida a Jesus, para que Ele seja o Senhor da sua vida, e você se tornará um servo, um discípulo de Jesus Cristo. Tome essa atitude. A hora que você tomar essa atitude, ocorrerá um milagre dentro de você. Esse milagre pode ocorrer agora. Você vai nascer de novo. Você receberá uma nova natureza que permitirá a você entender, compreender as verdades do mundo espiritual. Verdades essas que não são compreensíveis pela mente carnal, não são entendíveis com o sentimento, com o raciocínio humano. São mensagens, são verdades que só se compreende com a nova natureza espiritual, e só recebe essa nova natureza quem se submete e se entrega a Jesus como Senhor da sua vida. Essa palavra é chave, submeter-se a Jesus como Senhor. Jesus é Senhor. Se você quer andar no reino de Deus, reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Isso tem muitas implicações. Jesus, sendo o Senhor da sua vida, é o que vai garantir para você o direito de pertencer ao reino dos céus. Ninguém que não tenha Jesus como Senhor da sua vida pertence ao reino dos céus. Este é o nosso próximo assunto, Jesus sendo Senhor. Porém, agora eu queria deixar bem claro que se você quer pertencer ao reino de Deus, há um só caminho, através de Jesus. Entre pelas portas. As portas são Jesus. Jesus é a porta, a única porta que dá direito à entrada no reino de Deus. Você só pode entrar no reino de Deus através de Jesus. Como é que se entra no reino de Deus através de Jesus? Pelo arrependimento e conversão. Arrependimento é isto, é uma mudança de mente com relação à sua própria vida. Você desistirá, você sentirá tristeza de ter dirigido a sua própria vida. Vai negar a si próprio. O que é negar a si próprio? É rejeitar, é negar a você mesmo o direito de dirigir a sua vida. E você colocará a sua vida nas mãos de Jesus. E Ele passará a ser o Senhor da sua vida. Quando você fizer isso, automaticamente você pertencerá à igreja, que é a expressão visível do reino de Deus aqui na terra hoje. E pertencendo ao reino, você terá o seu futuro garantido. Você não quer ter o futuro garantido? Então tome a sua decisão agora. Arrependa-se e entregue-se a Jesus como Senhor da sua vida. Amém.